Segundo Samuel, capítulo de número 16, de 1 a 12. Diz assim então, irmãos, o texto sagrado. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Irmãos, nós já oramos, nosso irmão presbítero Marcelo orou para que Deus nos fale por meio de sua palavra. Então nós passamos à exposição da mesma. Irmãos, Davi continua a sua fuga de Jerusalém por causa da revolta e do levante de Absalão, como nós temos visto nas exposições de 2 Samuel. Vimos domingo passado que Davi, neste momento de crise, neste momento de fuga e sofrimento, tomou 2 atitudes. Primeiro, ele confiou na soberania do Senhor. Ele disse: o Senhor faça de mim o que quiser. O Senhor é que tem a mão nesta perseguição que o meu filho põe sobre mim. Então Davi confiou no momento de crise na soberania de Deus. Deus sabe o que faz. Segundo, Davi tomou outra atitude. Davi estabeleceu um grupo de espiões na corte de Absalão. Nós aprendemos domingo passado que confiar em Deus e em sua soberania em tempos de aflição não significa não tomar atitudes. Confiar em Deus e em sua soberania não significa que eu vou descansar e ficar esperando as coisas acontecerem. Mas confiado na sua soberania, eu farei o que é certo. Eu tomarei a atitude certa. Porque o Deus soberano prometeu abençoar as boas atitudes, as atitudes corretas. Então eu confio na soberania e faço o que é bom. Porque eu confio no Deus soberano que abençoa aquele que anda segundo a sua vontade. Foi o que Davi fez. Ele confiou na soberania e tomou atitudes.
Nesse capítulo 16, que nós iniciamos hoje, Davi, enquanto foge, recebe o auxílio do servo de Mefibosete, o homem chamado Ziba. Talvez você, eu imagino que não, mas talvez você tenha se esquecido de Mefibosete, porque faz tempo que nós não o vemos na narrativa. Mefibosete era o filho de Jonatas, lembram? Que era filho de Saul. Davi prometeu e entrou em aliança, bacharel Mateus. Davi entrou numa aliança, André Paiva, com Jonatas, dizendo que lhe pouparia a descendência. Então, Davi trouxe Mefibosete, aquele filho manco, lembra? Ele era aleijado. Davi trouxe-o para a corte. E então Davi passou a cuidar dele como se fosse próprio filho. E deu a este homem Ziba, que nós encontramos aqui, a obrigação, o dever de cuidar, de ser servo de Mefibosete e administrar as posses de Saul que agora passavam a ele, a Mefibosete. Agora esse Ziba aparece e Davi é ajudado por ele. Mas ao mesmo tempo, Davi não é só ajudado por Ziba, mas é amaldiçoado por um homem chamado Simei, que também está ligado à casa de Saul. Simei era um benjamita da tribo de Saul. E vocês viram aqui na leitura que Simei acusa Davi de ter usurpado o trono de Saul à custa de sangue. Ou seja, em outras palavras, ter planejado e participado do assassinato de Saul, de Jonatas e da sua casa. Irmãos, essa atitude aqui, esse contexto em que Davi recebe ajuda e ao mesmo tempo opressão, oposição, maldição, ele lembra-nos os momentos que Davi passou na perseguição debaixo de Saul. Na perseguição debaixo de Saul, Davi também recebeu a ajuda de alguns. E também recebeu oposição de outros. E Deus o guardou naquela oportunidade, fazendo que posteriormente Davi se assentasse no trono, André. A ideia aqui é que o narrador quer nos mostrar que, novamente, por Davi se ver em um momento de tensão e de crise, e Deus estar presente tanto no auxílio a ele, quanto também guardá-lo no meio de posição, isso é um prenúncio que Deus cuidará de Davi como cuidara na ocasião anterior, onde Davi passou pelas mesmas coisas. Então, é uma maneira de nós nos prepararmos aqui para o que o texto quer nos mostrar sobre esse cuidado de Deus por Davi, mesmo Davi sendo um pecador, mesmo Davi sendo agora corrigido pelos seus pecados, ele vê a mão misericordiosa de Deus em tudo isso. Vamos então ao versículo 1. Olha aí. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo nós sabemos que é a parte mais alta de um monte, de uma montanha. Então Davi estava no Monte das Oliveiras, foi onde nós o encontramos, no Sinete, onde nós o vimos na última vez que nós pregamos o texto. Ele estava no Monte das Oliveiras. Tendo ele dobrado o cimo, ou seja, começando a descer do outro lado do monte, se afastando mais ainda de Jerusalém, diz o texto que eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, ou seja, carregados de 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. É muito importante aqui, meus irmãos, nós nos lembrarmos que o que Ziba traz para presente, ou como presente a Davi, é quase a mesma coisa que Abigail leva a Davi naquele episódio que Davi tomava conta dos rebanhos de Nabal e pediu auxílio a Nabal e Nabal negou de maneira grosseira e Abigail se adianta e leva para Davi quase que a mesma lista de itens que Ziba traz. Nós não precisamos abrir, mas lá em 1 Samuel 25, 18, diz que Abigail trouxe vinho, trouxe pães, trouxe bolos e uvas passas, trouxe frutas de verão, os mesmos itens aqui. A ideia é que Davi está recebendo da providência, ou pela providência, um sinal de Deus, de que assim como Deus cuidara dele naquela oportunidade, Deus também continuará cuidando nessa que ele vive.
Porque os presentes são os mesmos. Então isso pode ter trazido, André... Estou citando os Andrés aqui hoje, viu, irmãos? Agora que eu vi os André aqui, tem bastante André aqui, né? Que significa varonil, o nome. André Soares. Davi pode ter se lembrado, possivelmente, dos presentes que Abigail trouxera para ele pela mão de Deus. E agora ele pode fazer associação. Deus está cuidando de mim. Olha só o que diz mais o texto. Versículo 2. Olha a pergunta de Davi a Ziba. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Aqui mostra, irmãos, Marcelo querido, aqui mostra a perspicácia de Davi na pergunta. Quando Davi percebe que Ziba está sem o senhor dele, que agora era Mefibosete, o filho de Jonatas, Davi pergunta: o que você quer com esses presentes? A ideia aqui é que há um tom de desconfiança de Davi. Tanto que Davi vai posteriormente perguntar, imediatamente após a Mefibosete responder, ele pergunta: onde está o teu senhor? Onde está o filho do teu senhor? Onde está Mefibosete, que é o teu senhor? Por que você veio aqui sem ele? Onde ele está? Então, o que você pretende com isso? E aí, Ziba responde: os jumentos, versículo 2, são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas para serem comidos, e o vinho para serem bebidos, para os cansados do deserto. Só que veja que Ziba não responde o que perguntou Davi. Davi perguntou, não está perguntando para que são aquelas coisas. Está perguntando o que você pretende, o que você quer com esta oferta, qual o seu interesse? E Ziba, a princípio, não responde. E aí Davi continua e pergunta mais. Ele pergunta, versículo 3, vamos ler juntos? 3 e 4, leiamos aí. Então disse o rei: onde está, pois, o filho? Meu senhor, respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei. Irmãos, onde está, Davi pergunta a Ziba, onde está o filho do teu senhor? Onde está Mefibosete? A quem agora você obedece, de quem você agora é servo. Aí Ziba diz assim, ele ficou em Jerusalém e lá ele se uniu à revolta contra o Senhor. Lá ele disse, eis que agora Deus, o Senhor, me restituirá o trono tirado de meu pai. Lembra que Mefibosete era neto de Saul, da casa de Saul. É interessante que, mais para frente do livro de 2 Samuel, nós vamos lá no capítulo 19, não precisa ir agora não, estou adiantando para você, depois vamos chegar lá, mas eu estou só adiantando aqui. Lá no capítulo 19, o narrador vai dizer que Mefibosete, durante a fuga de Davi, esteve todo o tempo de luto, sofrendo pela situação de Davi. Então o autor vai desmentir Ziba aqui. Até, irmãos, era estranho, a princípio, acreditar que Mefibosete, dentro daquele contexto, cria que através da revolta de Absalão, ele seria reconduzido ao trono. Era mais fácil ele morrer do que ser reconduzido ao trono. Era mais fácil Absalão matá-lo do que colocá-lo no trono. Uma vez que Absalão não tem ligação nenhuma com Saul. E ele poderia ver, Mefibosete como uma ameaça ao trono dele. Então é muito difícil acreditar que Mefibosete tenha se levantado contra Davi e se unido a Absalão. É provável mais que Ziba estivesse mentindo aqui, com o interesse de fazer com que Davi se irritasse ou ficasse decepcionado com Mefibosete e desse tudo o que era de Mefibosete a Ziba. O que acaba acontecendo a princípio. Olha só o que diz o texto. Versículo 4. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Ou seja, tudo que era de Mefibosete agora é teu. Então, a princípio, Davi dá crédito a Ziba. Até porque, né, meus irmãos, naquele tempo, a gente brinca aqui, não havia celular, não dá para Davi dar uma discada lá para Mefibosete, que história é essa aí, né, que você se juntou a Absalão? Não tem. Então, Davi, a princípio, dá razão a Ziba e promete passar tudo de Mefibosete para ele. Talvez aqui, então, tenha aqui o interesse, a resposta ainda que obscura, mas subentendida, de Ziba em dar os presentes a Davi.
tirar tudo de Mefibosete e ter tudo que era dele. E a princípio, ele conquista isso. Renata, Silvia, no capítulo, minhas irmãs, de número 19, esse engano será desfeito. E Davi vai dizer assim a Ziba e a Mefibosete: olha, vocês vão dividir todas essas posses. Parte será de Ziba, parte será de Mefibosete. A ideia é como Davi não tinha ciência de quem falava a verdade, e quando ele chegou lá, ele não participou do luto de Mefibosete. Então ele diz: olha, quer saber? Cada um vai ficar com uma parte. E aí deu-se a questão por resolvida. Então isso será parcialmente consertado por Davi. Mas aqui nós aprendemos uma coisa para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Davi deveria adiar o pensar pior de Mefibosete, até ouvir o outro lado da história. Davi, ele se adianta em estabelecer um juízo sem ouvir a outra parte. Claro, crentes falham. Davi era um crente, falhou aqui, e outras coisas falhou também, mas ele conserta depois. Quando ele encontrar Mefibosete, ele vai tentar consertar o que ele fez. Mas aqui é um ponto, Elian, importante do Lourdes para nós. Nós não deveríamos nos antecipar e fazer juízo das pessoas ou de casos sem ouvir as duas partes. E isso é muito comum, nós fazemos muito isso. Nós estabelecemos juízo sem ouvir partes. Nós criamos já a situação na nossa mente e já lançamos ou proclamamos o veredito. É isso, a pessoa é culpada. Peraí, o que a outra pessoa tem a dizer? O que o meu irmão que está sendo acusado aqui tem a dizer? Então eu não vou estabelecer um juízo precipitado. Eu vou ouvir as duas partes. Lembra lá do que Tiago vai dizer no Novo Testamento? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seja pronto para ouvir. Ouça primeiro. Você não tem que ter pressa para julgar. Até porque o juiz, em última instância, é o Senhor. Ele julgará, perfeitamente. Então você não precisa ter pressa para julgar. Você tem que estar sensível a ouvir. Então não se adiante, ok, meu irmão? Tenha cuidado e controle bíblico em suas avaliações dos outros. Tenha cuidado, porque nem sempre a história que nos contam, nem sempre. Pode ser que ela seja confirmada. Pode ser que alguém te conte algo e aquilo seja, da outra parte, confirmado. Mas pode ser que não. Então espere, tenha paciência e investigue. Ouça, seja pronto para isso. A segunda aplicação aqui é que em momentos de crise, como passava Davi, devemos sempre nos lembrar que Deus não muda. A sua aliança conosco não mudará, não passará. Davi estava pagando, por assim dizer, estava sendo corrigido, melhor dizer, estava sendo corrigido pelos seus pecados, mas o cuidado do Senhor não abandonou. Deus estava usando sim a vara dele em Davi, mas Deus não deixou de cuidar dele, mesmo nessa situação, através de Ziba, mesmo Ziba tendo intenções não tão claras, não tão boas, Deus cuidou de Davi. Deus trouxe os alimentos para Davi. E é interessante isso, né? Deus usa até pessoas com más intenções para cuidar de nós. Quer ver? Vou dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa que não quer o seu bem, certo? Ela quer ver você humilhado, quer expor você e os seus defeitos. E aí aquela pessoa, num momento, ela vê algo que você faz de errado e te critica. E você desconfia que ele esteja fazendo isso porque ele não gosta de você. Certo? Só que naquilo que ele critica, ele pode estar certo. Você pode ter errado mesmo naquilo. Só que ele não está pensando em te ajudar. Ele está pensando em aproveitar aquilo para... Mas ele pode estar certo. O intuito dele é te machucar. Mas Deus acaba usando ele, na crítica que ele te faz, como bênção na sua vida. Porque ele vai consertar algo que você realmente está errado. Então Deus usa pessoas até mesmo que têm má intenção conosco para nos ajudar. Como é o caso de Ziba. Ziba não queria ajudar Davi. Ziba queria ficar com os bens de Mefibosete. Mas acabou ajudando. Porque Deus usa até mesmo o ímpio para o nosso bem. Não se esqueçam disso, irmãos. Ninguém vai prejudicar o plano de Deus final para o seu povo. Mesmo aqueles que se valem de más intenções, Deus usará as más intenções dos homens a favor dos servos dele. Lembre-se disso sempre. Por isso você não tem que retalhar,
Por isso que você não tem que ter ódio no coração das pessoas, mesmo dos seus inimigos, porque você sabe que no fim, Deus vai usar tudo aquilo para o teu bem. Lembra de José, do Egito? Quando seus irmãos o venderam para o Egito, Deus planejava, por meio daquele mal que fizeram a José, o bem de José. Assim conosco também. Deus tem uma aliança conosco. Deus cuidará de nós em momentos de crise e até mesmo através de pessoas ímpias. Ok? Vamos lá? Versículo 5. Tendo chegado, agora, Ziba encontrou com Davi, ok? Vamos lá. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, Baurim é depois do Monte das Oliveiras. Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Irmãos, que contraste, né, de emoções, de experiências, né? Davi encontra alguém que o apoia, mesmo que com as intenções obscuras, mas a princípio está fazendo bem, ok? E agora encontra alguém que vai amaldiçoá-lo, jogar pedra nele. E às vezes é assim comigo e com você, né? Se por um lado nós temos a companhia e o apoio de uns, nós temos a oposição e o desprezo de outros. É assim que todo mundo. Davi também tinha e passou por essas situações tão diferentes, tão opostas. O apóstolo Paulo vai dizer isso posteriormente, desse mesmo princípio, né? Sei tanto ser honrado, como sei ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você vê que a doutrina lá do Novo Testamento é o mesmo princípio que guiava os homens do Antigo Testamento. Eles também foram honrados, como Ziba que honra Davi, mas também foram humilhados, como Simei está aqui amaldiçoando, sem razão, é verdade, mas está amaldiçoando a Davi. Então veja, versículo 6, esse Simei atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Veja que há uma ousadia louca de Simei. Ele está atirando pedra no rei Davi, mesmo que Davi esteja cercado de valentes. Ou seja, se Davi quisesse, ele tinha ordenado aos seus valentes para darem fim à vida de Simei. Mas Davi, como nós veremos, não faz isso. Lembra de Cristo? É claro que Davi é um tipo de Cristo muito aquém de quem Cristo é, mas aponta para Cristo. Lembra de Jesus no Getsemane, quando colocam a mão sobre ele, injustamente, para levá-lo preso e para ser julgado e morto? Os homens querem prender e Pedro vai e lança a mão da espada. Aí Jesus diz, guarda a espada. Você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, eu pediria a meu pai que enviasse uma legião de anjos e eles destruiriam todos esses homens. A ideia é que Davi também tem essa possibilidade. Mas nós veremos que Davi não faz. Agora, qual é o motivo de Simei estar assim com Davi, amaldiçoando Davi e se opondo a ele? Qual é o motivo? Ele vai explicar, Simei dirá. Olha aí, versículo de número 7. Vamos ver juntos? 7 e 8. Amaldiçoando, disse Simei, fora daqui, fora, homem de sangue. Homem de verdade, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino tu faz. O Senhor já me entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-me agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Irmãos, é bem provável que Simei, assim como é bem provável que alguns homens da tribo de Benjamim, alguns benjamitas, acreditassem que Davi realmente tivera parte na morte de Saul e na morte daqueles que pertenciam à casa de Saul. Afinal, meus irmãos, vocês se lembram que quando os filisteus foram guerrear contra o Israel sobre o governo de Saul, Davi estava ligado aos filisteus, lembra? Lembra vocês? Eu vou puxar assunto de tempo atrás. Lembra-se que Davi é até convocado para a batalha. E aí Deus, pela providência, livra Davi de ter que batalhar contra o povo dele. E aí Davi escapa dessa situação terrível. Mas ele estava com os filisteus. E essa notícia pode ter chegado aos benjamitas. Então é provável que eles tivessem desconfiança mesmo de que Davi estava naquela guerra. Que eles não tinham todo o assunto diante de si, todo o esclarecimento. Ainda mais, nós sabemos também, irmãos, que Abner, que era o comandante das tropas de Israel no tempo de Saul e depois no tempo de Isbosete, ele foi morto por Joabe, a traição. E Joabe era o general de Davi. Então, é mais uma desconfiança de que Davi tinha, de fato, as mãos cheias de sangue nesses casos.
Nós sabemos que não é assim, porque o autor nos revela que Davi não teve culpa na morte de Saul, muito menos de seu filho Jonatas, a quem Davi amava, muito menos na morte de Abner, porque foi a traição de Joabe, e Davi, de fato, o exortou, não como deveria, né? Deveria fazer Joabe pagar com a própria vida. Mas Davi o exorta, mostrando que caia sobre o sangue de Abner por cima ou sobre Joabe, porque Joabe é o culpado. Então o autor deixa claro que Davi não tinha nada com... Mas os benjamitas, parte deles não sabia. E Simei não sabia disso. Então Simei, ousadamente, ele acusa Davi de ter parte naquilo. E agora veja o que acontece. O versículo de número 9 diz assim, olha aí comigo o versículo de número 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, quando estava vendo Simei amaldiçoar: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Irmãos, Abisai era irmão de Joabe. Ambos eram parentes de Davi, eram sobrinhos de Davi. Joabe era o comandante de guerra de Davi. E Abisai era seu irmão. E Abisai era um homem que gostava de resolver as coisas da espada mesmo. Tanto que quando Davi está fugindo de Saul, ainda lá em 1 Samuel, e Saul está aliviando o ventre, está numa situação como que fala? Não condições de reagir a um ataque surpresa, Abisai diz a Davi: deixa eu passar e matá-lo por ti, rei. E Davi segura Abisai. Aqui de novo Abisai aparece dizendo: deixa eu tirar a cabeça desse homem aí, esse cão que ousa amaldiçoar o rei. Então você vê que Abisai era alguém tendencioso a usar a força para resolver as coisas. E aí veja o que Davi responde no versículo 10. Respondeu o rei a Abisai: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Os filhos de Zeruia aqui, a ideia é de que eles têm a mesma prática, né? Lembra que Joabe assassinou Abner, a traição. Usou da espada para ter o que queria. E Abisai quer fazer a mesma coisa. Então daí Davi se refere aos filhos. Vocês são homens violentos. Eu não tenho nada a ver com vocês. O meu proceder não é esse, essa ideia. O que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Eu não sou o tipo de homens que vocês são. Apesar de estarem com Davi e serem companheiros, Davi também não poupava críticas ao tipo de comportamento deles. Então veja: o que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, deixe que Simei me amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoai a Davi, quem diria? Porque assim fizeste. Irmãos, é interessante que a atitude de Davi aqui lembra quando ele agiu da mesma forma diante de dar oportunidade à vida de Saul. Ele também teve a oportunidade de exterminar a vida de Saul, ainda em 1 Samuel, e não fez. E agora ele age igualmente. Isso mostra a inocência de Davi diante das acusações de Simei. Se ele fosse mesmo, se Davi fosse, Laila e Kátia, se ele fosse mesmo homem de sangue, ele tinha matado Simei. Ok? Deu para entender? Se Simei, Vanessa e Bruno, e Coraci, querida, minha irmã, se Simei o acusa de ser homem de sangue, e Davi de fato fosse, ele tinha dito a Abisai: ó, passa adiante aí, tira a cabeça daquele cão ali. E Davi não fez isso. Então o narrador está mostrando que a atitude de Davi prova a sua inocência nesses casos, com relação a Saul e a casa dele. Davi não é um homem violento. Ok? Isso é um ponto importante. Tá? Ele é inocente dessa acusação. Ele é inocente. Agora veja mais, versículo 11. Disse mais Davi a Abisai e todos os seus servos. É que ele disse para todos eles, né? Não só para Abisai: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. É interessante como Davi aqui tem a fé dele, a fé que Deus deu a ele, e que nos dá também pela sua graça. Ela crê de fato na providência e na soberania de Deus. E não é a primeira vez que Davi pensa assim. Quando Davi está enfrentando a oposição e a perseguição de Saul, lá em 1 Samuel, Davi diz assim, numa oportunidade que Davi pode falar com o rei, enquanto o rei o perseguiu, o rei Saul: ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai e serve
a outros deuses. Então Davi diz ao rei Saul o seguinte: Saul, você está me perseguindo, ó rei. O Senhor está me perseguindo. Se é Deus que te levantou para isso, ok, que o Senhor aceite de mim uma oferta de reconciliação. Nessa palavra, Davi, ele reconhece que Deus pode suscitar opressão sobre nós. Ele pode levantar homens maus para nos perseguir, para fazer mal a nós, com o fim de nos provar, com o fim de nos aperfeiçoar. Então Davi cria nisso, que nas coisas que nos acontecem, nas perseguições, Deus está por detrás. Ele falou isso para Saul e ele fala isso agora aqui. Se ele me amaldiçoa, o Senhor assim o quis. Ou seja, quem está por trás disso? É o Senhor. E agora deixa eu te falar uma coisa muito importante para nós também, do texto. Davi poderia não ser culpado pelos pecados dos quais Simei o acusava. Mas Davi era culpado de outros pecados. Então Davi, ele age dessa maneira, primeiro, porque ele era culpado, sim, não no caso de Saul e da família de Saul, mas ele era culpado por Urias e Betseba. Ele mandou matar Urias. Ele adulterou com Betseba. Davi também percebe que o Senhor está por trás daquilo, por trás do sofrimento dele e das ofensas que ele recebia. Então a ideia é da humildade de Davi. Davi não quer agir como alguém que é justo e está se passando por uma coisa de uma forma totalmente injusta. Não, Davi sabe que ele é um pecador. Se Simei não está certo em acusá-lo da morte da família de Saul, ok, isso é outra coisa. Agora, que Deus pode usar Simei para corrigi-lo por causa dos pecados dele reais, contra a casa de Urias e contra Betseba, isso é verdade também. Então Davi diz assim, ainda que Simei, a ideia é essa, ainda que Simei me acuse de coisas que eu não fiz, o Senhor pode estar usando ele para me corrigir das coisas que eu fiz. Gente, quem é que sem o Espírito, ou apesar do Espírito de Deus, pensaria assim como Davi? Conseguiria ver a mão do Senhor em uma opressão que a princípio nós não temos culpa, mas que Deus pode estar usando por outras questões que precisa trabalhar conosco e nos confrontar com elas. Então, está vendo? Deus tem os homens nas suas mãos e os usa como Ele quer. Às vezes os homens nem sabem que estão sendo usados. Simei estava pensando que estava atacando pedra em Davi, porque Davi tinha matado a casa de Saul. E Davi não tinha feito nada contra a casa de Saul, mas Davi tinha feito contra a casa de Urias. E Deus está usando Simei, sem ele saber, para poder humilhar Davi, para mostrar para Davi, está vendo que dá pecar? Você vê onde o pecado te levou? Você está ouvindo essas coisas injustas aí, não está? Isso tudo é por causa do seu pecado. Você está pagando tudo, está sendo exortado e corrigido, porque você se desviou do meu caminho. E agora você tem que ouvir um homem que te acusa injustamente. Você não precisava ouvir, você não estaria aqui se tivesse pecado, se não tivesse pecado. Você estaria no trono lá em Jerusalém. Mas tudo isso você está agora sobre você, por causa do seu pecado. Davi entendeu isso. A prova que ele entendeu isso é o versículo 12, final aí. Vamos ver juntos? Leiamos. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. É interessante que a palavra hebraica para aflição, segundo alguns estudiosos da língua, ela pode ser melhor traduzida como aqui, como culpa. Então a leitura seria assim: talvez o Senhor olhará para a minha culpa, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. A ideia é a seguinte: eu sou culpado. Tanto que quando Davi diz, se nós entendemos que aqui é melhor a tradução culpa, como de fato é, porque Davi, ele já admitiu a culpa dele, lembra? Quando ele confessou diante de Deus por intermédio do profeta Natan, Davi já sabe que é culpado. Essa aflição, ele sabe que passa por causa do pecado dele. Ele sabe que ele está passando por causa do pecado dele. Natan prometeu a ele, a boca de Natan falou pela boca de Deus: o mal será levantado na sua casa, e a espada se levanta lá contra ti por causa do teu pecado. Davi sabia que o que ele passava é por causa do pecado dele. No Salmo de número 38, Davi diz assim: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade. Agora veja, suporto tristeza por causa do meu pecado. Aí continua Davi: Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me,
Senhor, salvação minha. Isso é poderoso, isso é lindo. Davi está dizendo, Senhor, eu sou culpado. E eu estou confessando meu pecado. Essas coisas me veio pela minha culpa. E Senhor, o Senhor tem prazer naquele que confessa o pecado. Talvez o Senhor transforme essa maldição em bênção. Por causa da minha contrição. O Senhor tem prazer em restaurar o culpado confessante. O Senhor se agrada quando nós admitimos a nossa culpa diante dele. O Senhor nos abençoa. Olha o que diz o Salmo, ou melhor, olha o que diz 1 Pedro. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. É o que Davi está fazendo. Senhor, eu sou culpado. Eu fiz o que é mal. E tudo que eu estou passando, foi por conta do meu pecado. Senhor, eu sei que se eu confessar o meu pecado, o Senhor me dará prosperidade espiritual. O Senhor me perdoará os pecados e me purificará de toda injustiça. Senhor, transforma essa maldição em bênção. Transforma esse momento que eu estou passando, de correção por causa do meu pecado, em crescimento espiritual. Olha, eu conheço irmãos, até mesmo aqui da igreja, que já passaram por momentos assim, de dificuldade, de provação. E esse momento foi essencial na vida deles para a maturidade cristã. E eu louvo a Deus por isso. Às vezes eu e você já passamos por isso. Por a correção do Senhor e como isso nos fez crescer. Como isso nos fez temer mais e mais o pecado, que nos colocou outrora naquela situação de sofrimento que a gente tanto chorou. Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma castigo em oportunidade para crescimento espiritual. Não se esqueça disso. Se você está corrigido pelo Senhor, se você está sendo corrigido pelo Senhor, aproveite essa correção. Confesse o seu pecado. Busque ao Senhor. Você pode ser muito abençoado nesse momento. A vara do Senhor pode te fazer crescer e amadurecer da fé de uma forma inigualável. Você já sabe, peça a sua sabedoria de suportar esse momento, sabendo que o Senhor sabe o que faz. Que o Senhor é justo. Que o Senhor corrige ao filho que ama. Que você pode ser muito abençoado pela correção do Senhor. A correção do Senhor produz fruto de justiça, lembra? Hebreus vai dizer que no primeiro momento a disciplina não parece ser motivo de alegria. Mas depois ela se mostrará de fato a causa dos frutos de justiça que virão. Então aproveite. É bom não ser corrigido pelo Senhor. Mas se eu e você somos, aproveite e cresça espiritualmente. Eu termino com duas aplicações finais aqui. A primeira é a seguinte, que tem a ver com o que a gente falou aqui. Quando nós sofremos, quer por causa do nosso pecado, como Davi, devemos sempre reconhecer que Deus perdoa os pecados e é misericordioso. Devemos nos lembrar do que escreveu Salomão, abre aspas, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. O que encobre a iniquidade, o pecado, jamais prosperará, mas o que confessa e deixa e abandona, esse alcançará misericórdia. E o apóstolo João disse algo semelhante. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Davi foi restabelecido no trono porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que confessava os seus pecados. Ele procurava a Deus para dizer, Deus, eu pequei contra o Senhor. O Senhor me corrige de maneira justa. Faz de mim o que bem entender. Agora, Senhor, eu te peço, tem misericórdia deste pecador. E Deus teve misericórdia de Davi. Deus pode ter misericórdia de você. Se você confessar o seu pecado, se você procurar a Deus, Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em restaurar. A aplicação final é, devemos, entretanto, e aqui é importante, nós terminamos aqui. Devemos, entretanto, apesar de saber que Deus é um Deus misericordioso, perdoa, devemos, entretanto, atentar para o caráter doloroso da disciplina do Senhor. É verdade que Deus usa a correção dos nossos pecados para o nosso bem, mas a correção dos nossos pecados é dolorosa.
Não se esqueça disso. Não é tão fácil passar por esses momentos. Não foi fácil a Davi. Não seria fácil para ninguém. Então veja, irmãos, quanta dor e sofrimento Davi enfrentou por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado. Quanta humilhação. Davi escreveu assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e a minha força, o meu vigor, se tornou em sequidão de estio. Irmãos, quanta dor terá de sofrer o homem que peca contra o Senhor, mesmo que ele seja um crente. É isso que eu e você desejamos? Sofrimento? É o que você quer? A mão do Senhor sobre você pesando, dia e noite? É o que você quer? Peça ao Senhor a graça e o poder de fugir do pecado, de não pecar, mesmo você sendo um filho de Deus, mesmo você tendo certeza de que nada pode te separar do amor de Deus, como de fato não pode. Mas lembra que a disciplina do Senhor é dolorosa. Lembra que a vara do Senhor é pesada. Lembra que muitos homens vão chegar ao céu, mas por meio de muitas tribulações e sofrimentos. Por meio de um nome muito manchado. Deus terá graça dele. Mas ele vai escapar, por assim dizer, como que chamuscado do inferno. Por pouco. Por causa dos caminhos que ele se meteu. Não esqueça disso. Deus usa a vara dele nos filhos dele. E a vara do Senhor é pesada. Então não é porque Deus é misericordioso que eu vou brincar com o pecado. Não é porque Deus é um Deus perdoador que eu vou dar chance ao pecado. Porque o pecado trará dor e sofrimento até mesmo aos salvos. Até mesmo aos eleitos. Peça ao Senhor: Senhor, me guarda de pecar contra ti. Me poupe de escolher dor e tristeza. Que Deus abençoe. Amém, irmão.